reforma da Previdência já está no Congresso Nacional, mas o que ela pode mudar na Previdência dos servidores municipais? Joinville tem um dos regimes mais bem avaliados do país. Como esse dinheiro está sendo administrado? Hoje vamos dar um zoom no Ipreville com o presidente do Instituto, Sérgio Miers. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, boa tarde. O que a reforma do regime geral de Previdência pode mudar na Previdência de Joinville? Na verdade, a reforma da Previdência, ela é ampla, geral e restrita. Então, ela deve mudar todos os regimes do país. Ela é uma proposta que hoje está foi protocolada na Câmara. Ela ainda não passou pela CCJ, que é a Câmara de Constituição e Justiça, que isso deve passar somente após o Carnaval, mas ela prevê uma série de mudanças, que ainda é cedo para comentar todas elas, mas vai impactar de todas as formas em todos os sistemas de previdência do país, inclusive no nosso modelo aqui de Joinville também, que é um regime próprio de previdência. Curitiba e São Paulo fizeram reformas, aumentando a contribuição dos servidores de 11% para 14%. Joinville pode vir a elevar a contribuição do servidor também? Não sem a reforma. Os governos de São Paulo, eles já fizeram e outros estão no caminho. Santa Catarina também já elevou a alíquota para 14% em função da insustentabilidade do modelo atual previdenciário. A reforma se faz urgente porque o modelo previdenciário brasileiro atual, principalmente o modelo público, ele não é sustentável a médio e longo prazo. Esses estados já fizeram esse aumento de alíquota. Nós, pelo nosso cálculo atuarial que a gente divulgou e você mesmo citou na abertura desse momento, nós ainda somos sustentáveis. Finalizamos o cálculo atuarial de 2018 e a gente apresentou um superávit de 27 milhões. Então, neste momento, sem haver a reforma, não haveria necessidade de se protocolar um aumento de alíquota. Claro que dentro da PEC 06, que é a proposta, está prevista para todos, de uma forma aí sem vamos dizer, fazer cálculo atuarial, somente aqueles que não tiverem alguma insuficiência contratada e forem plenamente sustentáveis não terão que adotar esse modelo de alíquota de 14%. E como são as regras de aposentadoria hoje do Ipreville de forma simplificada? De forma simplificada, na verdade é difícil simplificar porque existem emendas que foram feitas. A gente tem a emenda 20, a emenda 41, a última que mudou, vamos dizer assim, a forma de aposentadoria foi a emenda 41, 2003, fazem aí 16 anos, mas basicamente hoje quem entrou aí de 2003 até a presente data, ele tem que trabalhar aí 20 anos de serviço público, contribuir até os 35 de contribuição, 60 anos de idade. Isso, claro, exclui os professores que têm regras de aposentadoria especiais, nós temos as pensões que também seguem outras regras. É difícil simplificar o que é a Previdência em si, só de uma forma assim em poucos minutos. Teria que a gente fazer um programa talvez aqui de 1 hora debater regras previdenciárias, a gente ficaria talvez uma tarde debatendo. Mas simplificando, as pessoas têm idades diferentes, tempos de contribuições diferentes, mas a regra ela é específica hoje para regimes próprios de Previdência. A ideia com a reforma, com a PEC 06, é que se unifiquem as regras e não os regimes. Unifiquem as regras para a Previdência do regime geral e também para os RPPS. Inclusive, colocando aí, e um dos condicionantes pelo que temos ouvido na imprensa, é que os militares, a proposta da reforma dos militares também deve ser encaminhada ainda antes que se, vamos dizer assim, eliminem todos os trâmites de análise da PEC 06, que é a primeira, que trata só da aposentadoria, com exceção dos militares. Quais são os indicadores da saúde do Ipreville? Os indicadores a gente acabou de apresentar e hoje faremos uma audiência pública aqui na Câmara, são excelentes. Nós temos aí uma saúde financeira, nós temos um patrimônio de 3,4 bilhões de reais, podemos pagar todos os aposentados que temos hoje no Ipreville, pelo cálculo atuarial, tudo que a gente tem a pagar com tudo que a gente tem a receber. Pelos próximos 75 anos ainda sobram 27 milhões, que foi o superávit atuarial apontado no ano passado. Então, falando em sustentabilidade, no nosso patrimônio financeiro, aplicado no mercado financeiro, nós temos 2,3 bilhões de reais que, capitalizados aí ao longo dos últimos 6 anos, a gente trouxe para dentro de casa 1,3 bilhão de reais somente em receitas de investimentos. Aí está talvez um dos segredos da sustentabilidade do modelo previdenciário: capitalizar os recursos que foram guardados ou poupados para transformá-los em receita aí de capital investido.
Como você já citou, o IPREVILE então é sustentável a longo prazo ou ele também precisa de uma reforma? O modelo previdenciário, de alguma forma, ele precisa ser revisto, né? Mas o IPREVILE é sustentável, sim. No caso, se a gente dissesse hoje, o IPREVILE precisa fazer essa reforma, não necessariamente. Mas o modelo previdenciário como um todo o que se legisla, né? E o que está discutindo é que a grande parte do modelo dos regimes próprios de previdência, o IPREVILE é uma exceção à regra, uma boa exceção à regra. A maioria está com problemas de caixa. Então, a reforma, ela não poderia deixar o IPREVILE ou mais alguns regimes próprios de previdência de fora. Então, mas no nosso caso especificamente, nós temos sustentabilidade. E o rombo na previdência do país é colocado em dúvida. Ele existe? É uma forma de interpretação de contabilidade, porque não tem só ali a questão tem receitas que são ligadas diretamente à área previdenciária. Você contribui para ter sua aposentadoria, mas são despesas, gastos que são sociais, que não têm caráter contributivo, ou seja, não existe. Eles são rateados ali no meio. A discussão aí é mais contábil, técnica, isso é uma discussão que eu deixo aí para o pessoal que vai avaliar aí a PEC 06 e os técnicos, né, que avaliam essas questões, mas ela é discutível e em algum ponto ela tem que ser identificada. Mas o que eu digo, o modelo previdenciário brasileiro atual, ele não é sustentável. De alguma forma ou de outra, ele necessita de uma revisão. Quais mudanças propostas você acha necessárias para preservar a saúde da previdência do país? É necessário que se faça uma reforma, né? A discussão do modelo, se a idade será 65 ou será 62 para os homens, 62 para as mulheres ou 57 para as mulheres, num modelo talvez revisto, se os professores vão contribuir ou não por 30 anos, algum daqueles pontos, eu acredito que o governo colocou talvez um modelo mais pesado para iniciar uma negociação com o legislativo, mas a reforma ela é necessária para garantir aí o pacto de gerações, porque se a gente continuar no modelo atual, os nossos filhos e netos talvez não tenham aí um modelo sustentável, exemplo do que aconteceu na Grécia, né, onde as pessoas tinham direito a receber talvez uma aposentadoria de 10 mil euros, mas o caixa do governo só tem 5 para pagar. Então a gente tem que pensar no futuro, colocar de uma forma sustentável, que a gente cuide também do caráter social, porque o surgimento da Previdência, ele veio da questão de garantir uma forma de remuneração no momento da vida em que você não tem mais condições laborais. Essa foi a ideia que surgiu a Previdência. E com o passar dos anos, no modelo previdenciário brasileiro, isso foi distorcido. A gente vê aposentadorias, né, em alguns setores, né, o judiciário, ultrapassando aí 30, 40, 50, 70 mil reais. Esse é um modelo que não é viável, não é sustentável. Então, talvez seja a hora de a gente corrigir para garantir o futuro aí da sociedade e das pessoas que ainda estão entrando no mercado. E, claro, nesse modelo também está previsto a previdência complementar, né? A instituição do modelo complementar. A previdência ela vai garantir até um teto, que hoje o teto do regime geral é de R$ 5.800, e no futuro, quem quiser ganhar mais do que isso vai contribuir para um regime complementar. E o regime complementar prevê que você tem aí uma capitalização dos recursos. Você começa a poupar e ao final ele vai te dar uma renda. E a hora que acabar essa renda, ela termina. Então ela é uma previdência complementar. Então o modelo que talvez que o Brasil está colocando aí é um modelo misto, onde tem aí o caráter social garantido, que é uma renda mínima, e um complementar que você vai fazer uma poupança e administrar esses recursos, e aí você terá uma renda complementar no futuro. Esse é o modelo que eu acredito ser o mais viável para o modelo brasileiro nesse momento. Sérgio, e essa capitalização da Previdência no país é parecida como funciona o IPREVILE? Não, o modelo hoje é o modelo atual, né? Ele é um modelo de, vamos dizer assim, benefício definido. Existem dois modelos de previdência, que é o benefício definido ou contribuição definida. O modelo de capitalização e de contribuição definida. Você contribui e vai receber aquilo que a tua poupança capitalizar. O modelo atual é o modelo de benefício definido. Você contribui e sabe quanto vai receber. Os servidores públicos que entraram até o ano de 2003, 31 de dezembro de 2003, eles carregam um benefício chamado de paridade. Se aposentam com o mesmo valor com o salário nativo e recebem os mesmos reajustes. Quem entrou de janeiro de 2004 até a presente data é pela média das 80 maiores remunerações. Ainda existe um cálculo que dá uma média, ou seja, ainda dá um valor maior.
Então esse é o modelo de benefício definido, mas ainda assim você sabe quanto vai receber. O modelo de capitalização é o de contribuição definida. Você contribui e tem uma expectativa que vai variar conforme a capitalização desses recursos. Os políticos entram na reforma? Entram na reforma, todo mundo. Essa reforma prevê que os novos, né, a gente não está falando que os que já estão já têm um modelo, a gente chama de direito adquirido, ou seja, eles já fazem parte de uma modelagem. Mas os novos, sim, está prevista aí a entrada deles também. A única exceção que eu coloquei no início é que os militares, que ainda não foi enviada a proposta, mas foi uma condicionante dos deputados que para que o projeto APEC 06 caminhe, que seja enviada também já até o início da análise da PEC, que a proposta dos militares também esteja lá para ser avaliada. Essa questão dos militares não estarem no texto da reforma, você acredita que tem alguma influência pelo fato do presidente e vice-presidente serem militares? Não, acredito que não. Eu acredito que seja uma oportunidade. Dentro de um governo, nós nunca tivemos tantos militares, né? E para fazer uma reforma para um segmento militar, eu acredito que seja uma ótima oportunidade, tendo militares dentro do governo que podem sim trabalhar a favor dessa reforma. Sérgio, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço e fico sempre à disposição, sempre às ordens. O Ipreville está lá, o site do Ipreville, www.ipreville.sc.gov.br. Todas as informações, transparência necessárias estão lá. E tem o e-mail, presidente@ipreville.sc.gov.br. Mande o e-mail com qualquer dúvida, simulação de aposentadoria, em até 48 horas a gente responde. Muito obrigado. Muito bem esclarecido. Hoje o Zoom foi na reforma da Previdência. Na semana que vem tem mais assuntos importantes para você. Na CVJ TV, o canal da Democracia de Joinville. Tchau!